amém. Boa noite. Sente aí no seu lugar, abra a sua Bíblia lá em Levítico 6. Vamos voltar lá. Foi onde nós começamos a falar. Versículo 12 e 13, por favor. Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Como é que nós podemos, às vezes, começar? É fácil, né? Começar a vir na igreja, começar um negócio, começar um relacionamento, começar um ministério. É fácil. Não é difícil, não. Muita gente consegue começar. O problema é, às vezes, manter o que foi começado da maneira como iniciou. Às vezes, há muitas pessoas que até na vida espiritual, elas começaram muito bem. Você vê Judas, por exemplo, largou tudo, deixou tudo, foi seguir Jesus, mas com o passar do tempo começou a enfiar a mão na sacola, ser desonesto, criticar o que as pessoas faziam para Jesus e se posicionar contra ele até a ponto de traí-lo. Né? A gente vê, por exemplo, às vezes, na Bíblia, a gente vê, por exemplo, aquele rapaz que tinha tudo, né, para entrar para a história com seu nome, ali como ficou Eliseu, que foi o Geazi, e o Geazi herdou a lepra de Naamã, porque ele preferiu as riquezas do mundo do que as glórias eternas, que Deus daria riqueza também, que ele, até muito mais do que ele pediu e recebeu de Naamã, mas ele fez uma troca, né? Já imaginou se Eliseu tinha a unção dobrada de Elias? Se ele pega a unção dobrada de Eliseu, irmão, como é que ficaria a coisa? E como nós comentamos aqui nesses dias, possivelmente aqueles 4 leprosos na porta de Samaria fosse o Geazi com os filhos que ele tinha. Aí você imagina assim, mas Deus não usou ele para salvar a cidade da fome, da morte, pela fome. Amém? Leproso, né? Deus usou. E se ele tivesse puro, o que Deus faria? Não salvaria só a cidade, salvaria as nações. Porque às vezes, por exemplo, a gente fica limitando Deus, né? A gente fica impedindo Deus de agir, ao invés da gente se preparar para que Deus possa nos usar de uma forma adequada, de uma maneira onde a gente esteja disponível para que Deus possa fazer naquele nível, né? Então, mais ou menos assim. Se você já é uma bênção, sua vida, por exemplo, está legal, sua vida está boa, já imaginou você mudar a vida de todo mundo do teu lado? Como é que seria? Não ficaria muito melhor? Pois é, o problema é que às vezes nós nos conformamos com a nossa vidinha boa e não olhamos ao nosso redor para ver que às vezes tem pessoas que não têm o que nós temos. Partindo e começando às vezes da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, ao nosso redor, pessoas juntas a nós, que poderia a gente influenciar, ser um agente de transformação, assim como nossa vida foi transformada, nossa vida foi mudada e nós estamos bem com Jesus, nós estamos buscando a Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos amando a Cristo. Agora já imaginou se a gente influenciar ao nosso redor as pessoas que não estão?
acho que o nosso mundo melhora, né, irmão? Nossa vida, até a nossa autoestima vai melhorar com isso. Mas o problema fica justamente aqui. Colocou fogo no altar e Deus recomendou: acenda e mantenha aceso. Não é só aceso, é ardendo. E aí, pastor, como é que eu faço então, já que é para manter, o negócio agora é manter, como um senhor um dia veio comigo e falou assim: eu vou abrir uma igreja, porque eu acho que o negócio bom é a igreja. Eu dei todo apoio para ele, falei: cara, é melhor uma igreja que um boteco, né? Que uma boate. Você está certo, quero ver como é que ele vai manter ela aberta, né, irmão? Como é que ele vai fazer ela? Porque até as religiões aí que não é para Deus, para eles manterem, eles têm um trabalho danado para poder manter aquilo ali aberto. Então não é só você, não é só a gente começar, mas a gente dá sequência. E hoje nós vamos falar um pouco justamente sobre essa sequência. Como é que eu dou sequência para esse negócio continuar e a coisa continuar fluindo, e o negócio continuar queimando, e o negócio continuar aceso, e o negócio continuar ardendo, e o negócio continuar bom. E eu não ficar naquela coisa assim que, né, tem que... Você já viu? Isso não é depressão espiritual, porque não existe isso, tá, irmão? Existe uma coisa chamada esgotamento espiritual. Isso existe. Por exemplo, Elias, ele teve um esgotamento espiritual. Você vê que quando a pessoa tem um esgotamento físico, você não aguenta sair da cama, filho. Tu quer uma cama, sombra, água fresca, comer. E se alguém levar na cama para você, ainda melhor ainda o que tem que tiver para comer, né? Se você estiver esgotado fisicamente. Se você estiver esgotado espiritualmente, você está o bagaço, né? Você vai estar sem ânimo, sem força. Sabe aquelas pessoas que um dia elas estavam entusiasmadas, alegres, contentes, vibrando e diz assim: nunca mais sai desse caminho, nunca mais eu largo isso, nunca mais eu vou retroceder, nunca mais eu quero ser isso aqui. Nossa, eu não achava que o negócio era tão bom assim, que era tão gostoso. Daqui a pouco a pessoa diz assim: estou tão desmotivado, não tenho vontade de ir para o culto, não quero ir para a igreja mais. Sem isso eu quero ser crente. A pessoa já começa a questionar até a fé. Começa a questionar Deus, começa a questionar as coisas, começa a questionar a igreja, começa a questionar ministério, começa a questionar pastor, começa a questionar tudo. E aí você olha e diz assim: gente, cadê aquele fervor? Cadê aquela pessoa alegre? Cadê aquela pessoa entusiasmada? Aquela pessoa vibrante que dava gosto de você ver, de você conversar? Cadê aquele adorador? Aquele que cantava, que não fazia questão de... Né? Cadê? Estava apagadinho, murchinho. Não quero mais nem saber de igreja mais, não quero mais nada com Deus. Não, vou fazer daqui de casa mesmo. E de casa o que faz? Faz nada. Porque se você não mistura com a outra lenha para pegar fogo, talvez o seu tição sozinho não vai queimar, né? Não vai queimar. Às vezes você tem que mistura um tição com outro, que aí a lenha, né, junta, ela dá um fogo mais ardente, né? Então, o Salmo 92, Davi faz, eu creio que seja Davi, não sei nem quem é o salmista do nome desse salmo, não, mas o Salmo 92, o versículo 10, ele diz assim, Salmo 92, verso 10. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Tem tradução que fala o boi selvagem, que é aquele animal que não foi domesticado, é aquele animal bruto, é aquela coisa que não pode ser dominada. Bruto não no sentido de mal educado, raça ruim, não, mas aquela força indomável. Davi está aqui falando justamente sobre isso. O Senhor vai me levantar, o Senhor vai me dar condições que eu vou me tornar como aquele boi que ainda não foi domesticado, que não pode ser domado, que não pode ser controlado, irmão. Porque o que a gente às vezes, olha para cá, às vezes nós
nós cristãos, às vezes até na nossa igreja também, nosso ministério, a igreja é uma só, né? É um ministério nosso. Nós nos preocupamos muito com demônios, feitiço, bruxaria, magia, essas coisas. Nós ficamos assim muito ligados nesse negócio, né? E achamos que o poder de Deus é só para lutar contra essas coisas, fazer guerra espiritual, para vencer os demônios. E às vezes o demônio vence a gente nem percebe que é ele. De que forma? Taca um desânimozinho em você e toda aquela empolgação que você estava, uma palavra que alguém falar contigo tirou toda a sua empolgação. Ainda mais se quem falar com você for alguém que estiver espiritualmente acima de você. Eu já vi pessoas, por exemplo, emitir opinião dizendo assim: ah, garoto, você não tem chamado, arranje um trabalho e vai fazer outra coisa que Deus não chamou você. Quem diz isso? Às vezes é a própria pessoa, né, que quer se livrar aqui do menino. Chega nele e dá a ele uma palavra como essa. E se ele tem o chamado? Na hora ele arregou, por quê? Mas foi o pastor que falou. Foi o pastor que disse. Bom, e se Deus chamou? Aí como que eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho? Porque uma coisa, Deus chamou a gente. A questão não é nem ministério, não é nem posição, mas Deus chamou a gente para uma vida cristã de poder. Paulo, por exemplo, quando ele fala à igreja de Corinto, ele diz assim: eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder, e com o poder que não era um poder humano, que não era uma palavra de cunho da alma, era algo que tocava o espírito, era algo que tocava o coração, era algo que trazia um despertar nas pessoas, porque vinha de Deus, que era uma palavra dada pelo Espírito Santo de Deus. Então e nisso, por exemplo, o que Jesus disse para os discípulos? Que quando eles ficassem em Jerusalém, eles deveriam permanecer lá até que do alto eles fossem revestidos de quê? De poder. O que Davi está pedindo para Deus aqui? Poder. Poder para quê? Poder para você não ser dominado pela tristeza, pelo desânimo, pelo fracasso, pela angústia, pelo medo. Tem muito crente que ele é dominado pela opinião dos outros. Alguém determinou, alguém falou. Tem gente que vive por uma profecia, foi uma profecia que deram. Não, irmão, você tem que viver por causa do poder de Deus que está em você. O poder de Deus tem que estar presente na sua vida. E de que forma? Não pode ser uma coisa, por exemplo, né, que às vezes tem aquelas pessoas que numa ocasião, numa reunião, a pessoa abre o coração, a unção de Deus vem, o poder de Deus vem e se manifesta. Porque tem uma coisa, olha para cá. Falar em línguas é um dom, você sabia? Mas poder não é um dom. Poder não é um dom. Não, falar em língua. Olha para o teu lado aí, olha para o teu lado, olha aí. Mas não olha com olhar de condenação, não. Não olha, não. Só olha assim, olha assim com amor. E diga assim, pergunta ao seu vizinho, você fala em língua? Muitos deles vai falar assim, eu falo, eu falo em língua, eu oro em língua estranha. Ok. Por que então você está triste? Ué, fica, porque falar em língua é um dom. Não é um poder, é um dom, é uma capacidade. O que é de crente? Crente que fala língua e está deprimido.
Nós não estamos falando aqui de dom, nós estamos falando aqui de um poder central, de uma coisa que eletrifica você, de uma coisa que te liga, um negócio que te desperta, uma coisa assim que tu vira o Hulk, irmão. Apesar de tu não rasgar a roupa. Mas de que forma? Não é de pegar assim, de achar que você é melhor do que os outros, mas é que agora, por exemplo, a sua alma, os seus pensamentos não são mais vulneráveis. Satanás não consegue raptar seus sentidos, ele não consegue pegar mais seus sentimentos, seus pensamentos. Você vai estar sorrindo, você vai estar alegre, você está esbanjando vida, porque você recebeu o quê? Poder. Aleluia. Poder que te dá liberdade, poder que te dá uma condição onde você não é mais dominado pelo medo, pela dúvida, pela desconfiança, pelas incertezas, um monte de outros sentimentos que pode passar na sua alma. Quando nós estamos com esse poder ligado, alguém pode chegar para você e falar assim: sua mãe não gosta de você, seu pai te odeia, o seu pastor estava falando mal de você. Sabe o que você vai fazer? Você vai até rir, falar assim: isso aí é o demônio, e ele já saiu da minha vida e nunca mais ele vai voltar, porque olha, eu estou cheio da unção de Deus aqui. Eu estou numa comunhão com Deus, eu estou numa unção de Deus, rapaz, que você nem sabe. Eu não vou ficar dando papo para essas picuinhas, eu não vou ficar ouvindo essas coisas não, rapaz. Vamos orar que isso aí vai sumir, vamos orar que Deus está no controle de tudo e Deus é com a gente, cara. Larga essas coisas para lá, essas fofocaiadas, eu não quero saber disso não. Eu quero é mais de Deus, cara. Eu não quero perder essa comunhão que eu estou tendo com Deus. Por quê? Porque você recebeu o quê? Poder. Se esse poder está em você, meu irmão, não tem nada que vai tirar da sua cabeça o caminho que Deus te colocou para você andar nele. Não tem, não vai sair. Não vai mudar a sua opinião, não muda. Por quê? Porque isso aqui te dá o poder para tal. Porque às vezes, por exemplo, quer ver uma coisa? Olha para cá. Você sabe o que os políticos querem fazer com a nação? Eles querem dominar o povo. Por isso que você tem aquele negócio daquela briga de direita, de esquerda, de ideologia não sei das quantas, ideologia não sei do que, a ideologia da safadeza, da pilantragem, outras coisas mais, mas larga para lá. Eles querem fazer você a comprar a ideia, aceitar aquilo e fazer aquelas coisas. Jesus também quer fazer você aceitar a ideia. De que ideia? Rapaz, não é para você ser assim levado pela opinião de qualquer um, não. O único que vai formar opinião e vai mover você vai ser o Espírito de Deus que está dentro de você, te dando o poder para tal. Porque é uma das coisas, por exemplo, que o Espírito Santo dá, ele nos dá o poder da gente ser livre, irmão. Aí você vê um monte de crente preso à religião. Dentro das igrejas evangélicas está cheia de gente que diz que tem o Espírito Santo e está preso. E tem o Espírito Santo, eles até conseguem. Tem uns que dizem assim: mas pastor, lutar contra o sistema não é fácil. E você acha que foi fácil para Jesus? Mas por que ele conseguiu ficar contra o sistema religioso de Israel, sacerdotes, e os caras ainda foi para o lado político, que se aliou com Roma, controlava a nação inteira? Por que você acha, como é que você acha que Jesus conseguiu sozinho lutar contra aquilo, superar aquilo, vencer aquilo, derrotar aquilo, e mais de 2000 anos aí, a história está aí provando o que Jesus fez? E quando a igreja de Deus, quando os crentes recebem o poder de Deus nas suas vidas, o que eles são capazes de repetir? Só que, voltando lá no Salmo 92, que não é para sair de lá, ele diz assim no versículo 10, ó: serei ungido com que óleo? Que óleo? O que é algo fresco?
é algo recente, é algo novo. Não é algo de ontem. Ontem, por exemplo, eu comi, mas hoje eu já pedi à minha mulher para fazer comida de novo. De manhã eu almocei, mas agora antes de vir para cá para o culto, eu já jantei. Né? Vou te dar a receita do que eu comi. Gostoso. Lindo demais. Então, não foi picanha não, irmão. Aí o que acontece? Você tem que ser algo fresco, algo novo, algo de agora, não é algo do passado. Porque muitas vezes, por exemplo, o que acontece conosco? Nós recebemos esse óleo hoje. Só que ele não vale para amanhã, ele só vale para hoje. Ele tem uma data de validade hoje. Amanhã você vai precisar do estoque para amanhã. Só que olha para cá. Olha para cá. Pastor, toda vez que eu canto esse hino, eu sinto a presença de Deus. Tem quanto tempo? Tem 50 anos. Pô, não tem um hino novo não, irmão? Só isso aí? Essa palavra aqui, olha, por exemplo, às vezes a gente está sempre repetindo o mesmo versículo. Por que a gente repete? Porque um dia deu certo, ele resolveu um problema nosso. Ele virou um talismã. E tem tantos outros versículos na Bíblia, mas a gente não busca mais, porque a gente já tem aquele. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está faltando tudo, cara. Né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Está caindo tudo. Mas eu não fui procurar algo novo. Eu não fui buscar outros salmos, eu não fui buscar outra direção, outra orientação para aquele dia. Se você vê, por exemplo, em Mateus 6,9, quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso, ele ensinou dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque cada dia Deus tem o pão fresco, o pão novo, o pão quentinho. Eu não sei você, mas eu não gosto de comida requentada. Eu gosto de comida feita. Da hora. Quente. Tem gente que não, tem que soprar, mas eu prefiro soprar do que ter que esquentar ela. Não gosto. Eu não sei você, né? Cada um tem o seu gosto. Minha mãe dizia que cada doido tem sua mania, né? Então, é mais ou menos assim. Então, nós precisamos compreender que tem que haver uma renovação diária. Deus fala toda manhã. Mas se por acaso você não tiver como fazer toda manhã, faça meio-dia, faça de tarde, faça de noite, mas faça pelo menos no dia. Por quê? Porque se você quiser, por exemplo, resolver um problema de ontem, com as mesmas palavras que você resolveu ontem, o problema de hoje, você não vai resolver. Com aquele de ontem, não. Aquele de ontem, Deus te deu para resolver aquele problema de ontem. O de hoje, Deus tem outra palavra, Deus tem outra direção, Deus tem algo novo. Deus é inovador, irmão. Nós que não gostamos. Nós, quando chegamos em casa, a mulher mexe, tira o sofá, bota no canto, botou o quadro do outro, mexeu com a mesa. Não, daquele jeito que estava, tá bom. Para que você mexeu nisso? Tá mexeção sempre, porque a gente não gosta de novidade. A gente quer aquela coisa velha, aquele troço parado, aquele tempo sem negócio ali, ó. De único velhinho que a gente não deve trocar é marido, pai, mãe, avô. Esses aí não tem que trocar, não. Pastor também, não pode trocar, pastor. Troca também não faz essa maldade não. Aí o que acontece? Nós precisamos inovar sempre,
Porque Deus está falando aqui, Davi está dizendo, eu serei ungido com óleo fresco. Quando eu for ungido com esse óleo, eu vou receber o poder vai estar na minha vida e nada vai me controlar, nada vai me dominar. Porque a gente está querendo dominar Satanás quando nós estamos dominados com um punhado de sentimento, até de raiva, de ódio, de chateação, de aborrecimento com um amigo, com um vizinho, com um pastor, sei lá com quem. A gente tem aborrecimento com um monte de gente. Como é que você vai? Como é que o Espírito Santo vai dominar se ele não controla o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero? Eu preciso. Eu tenho que fazer essa oração de Davi. Senhor, eu preciso do teu poder. Eu preciso da sua unção aqui, uma unção para hoje, para agora, para esse dia de hoje. Porque ontem você pode ter vivido, foi legal, foi bom, mas hoje é outro dia. Deus pode hoje ser igual ontem. Só que o que nós fazemos? Nós queremos com o óleo de ontem viver hoje. Você não vai resolver com o óleo de ontem os seus problemas de hoje. Para hoje Deus tem um óleo fresco. Você quer ver uma coisa interessante, por exemplo? Primeiro, Provérbios capítulo de número 8. Abra aí na tua Bíblia. Quando você abrir, eu vou... Provérbios 8. Aí eu vou te mostrar o versículo. Lá no finalzinho do livro de Provérbios. Versículo 34. Ele diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Fazendo o quê? Velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Gente, que declaração sensacional é essa, hein? Que declaração que Salomão ele faz aqui acerca de Deus. Feliz é o homem que está à entrada, que está nas portas, que está nas ombreiras, que está me esperando. Olha para cá. Você espera que Deus venha até você, onde você está todo dia? Então deixa eu te fazer uma coisa. Por que quando você termina de orar, você levanta e sai? Senta lá e espera. Você falou tanto com ele, você não deixa ele falar contigo? Senta lá e espera. O mesmo tempo que você deve passar em oração, você deve ter passado sentado esperando. Quando a minha mulher está viajando, lá em casa tem 2 sofazinhos dentro do quarto. Quem já foi lá já viu. Aí um é meu, o outro é dela. Não, é nós dois. Um senta num canto, outro senta no outro. Ali a gente fica. Aí quando a minha mulher está viajando, eu estou sozinho lá, eu sento lá no sofazinho e eu falo com Deus, eu digo aqui, Senhor, senta aqui comigo. Que eu preciso de um negócio aqui que o senhor tem que falar comigo. E ali eu fico esperando até que ele leia tal lugar. Vem no meu coração, vem na minha alma. Às vezes uma pregação, vai ouvir uma pregação X. Pega o livro tal, vai ler tal livro. Eu não leio qualquer livro, eu leio o livro que Deus me manda ler. Por quê? Porque eu preciso de algo para hoje. Aquele livro pode me dar algo para o futuro, mas eu não cheguei no futuro ainda, eu estou no hoje. Eu tenho que resolver os embrólios do hoje. Por isso que ele diz, feliz é o homem que me dá ouvido e que vela as minhas portas a cada dia. Todos os dias você está lá. Você está lá esperando ele vir. Eu fiquei mais ou menos assim, imaginando quando eu li isso aqui. Bartimeu, né? Bartimeu sentado lá no caminho, esperando Jesus passar. E no momento que Bartimeu bobeou, Jesus passou e ele não viu. Poxa, que maldade, né, irmão? Foi ele bobeou, Jesus já tinha passado, ele não viu Jesus passando. Não sei o que se ele cochilou, não sei se ele se entreteu em outra coisa, a Bíblia não fala, mas mostra que quando Jesus passou, Bartimeu
estava desligado. E ele estava lá na beira do caminho, esperando justamente Jesus passar. Eu gosto de uma declaração que Deus deu para Moisés, quando Moisés disse assim, me mostra a tua glória. Deus disse assim, Moisés, homem nenhum pode ver a minha face, mas fica aqui nessa pedra que eu vou colocar a minha mão e toda a minha bondade vai passar por você. Nossa, eu falo com Deus toda hora isso, irmão. Senhor, bota a mão aqui, se o Senhor quiser botar o pé também, pode botar o pé, mas passa aqui. Eu preciso que o Senhor passe aqui. Se o Senhor não passar aqui, eu estou lascado. Se o Senhor não passar aqui, eu estou com problema. Porque a sua bondade tem que vir na minha vida. Porque se a bondade de Deus não vem, irmão, quem é que vem? Vem a desgraça, vem o sofrimento, vem as angústias, vem as tristezas, vem os fracassos da vida, vem os problemas, vem o cão atentando, chupando manga para atentar a nossa vida. Mas quando a bondade de Deus passa, a gente muda, né? A coisa é diferente. É algo novo, é algo diferente. Porque o versículo 35, Salomão diz assim, ó, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Agora, quem é que acha Deus se não está procurando por Ele? Quem é que acha Deus igual mais ou menos assim, ó, se Deus falasse assim, olha para cá, se Deus falasse assim, ó, são 18 minutos, aquele ali está marcando errado. 20 horas, 18 minutos, meu relógio está marcando aqui. Se Jesus falar assim, 8h30, eu passo por aquela porta ali. Quem estiver lá na porta, quem chegar lá na porta, 8h30, vai mudar de vida. Vocês iam ficar aqui olhando para mim? Vocês iam largar eu tudo aqui? Agora fala para o seu vizinho assim, quem mandou você rir? Escuta agora. Por que nós não largamos rede social, televisão e tudo que a gente está fazendo para Jesus passar? E esperar Ele passar. Se na hora do jogo do Fluminense, não, do Flamengo, né? É o Flamengo. O Corinthians. Vai, Corinthians. Na hora, vai Palmeiras, isso, né? Se na hora do seu time favorito, no jogo da seleção brasileira, final da Copa do Mundo 2022, que o Brasil não vai chegar lá, mas nós estamos alimentando essa ideia, né? Tomara que chegue, pelo menos dá uma liguinha pro povo, né, irmão? Aí tá lá, final, aí Jesus diz assim, eu vou estar lá na igreja, na hora que começar o jogo, quem vai... E quem for lá comigo vai encontrar meu favor. O que precisar de mim eu estou lá para dar. Irmão, eu acho que tinha até pastor que não viria não. Ele fala assim, pastor, o senhor me libera para ver o jogo da seleção, hoje é terça-feira, não tem culto, tal, mas Jesus está aqui. Que o problema nosso, eu me lembro de uma vez, eu morava lá em Belo Horizonte, no bairro Nova Floresta, num apartamento grande, tinha 3 quartos. Era só eu, minha mulher, minha filha. E o Samuel tinha até recém-nascido. Isso foi em 94. E tinha um quarto que eu separei e falei com a minha mulher, não põe nada aqui. Nem esse aqui não vai ser o quarto da bagunça. Já tinha um lá que era o depósito. Esse aqui é o quarto de oração. Tinha dia que eu entrava naquele quarto, eu ficava ali o dia todo. Eu só ficava só orando? Não. Eu orava e ficava esperando ele passar. Esperando ele ali falar comigo, ele ali me direcionar, ele ali me posicionar, ele ali me dar força, me dar... Sabe, muitas vezes naquele quarto eu chorei aquelas lágrimas quentes da injustiça, do abandono, do descaso, da perseguição que muitas vezes você passa, você enfrenta, você... Aquelas picuinhas, aquelas coisas que às vezes a gente não sabe conviver, a gente pensa que igreja não tem, irmão. Chorei muitas vezes naquele quarto sozinho. Aquilo ali foi bom demais para mim, sabe por quê? Porque toda vez eu encontrava o favor do Senhor. Era eu entrar lá, eu entrava,
para chutar o pau da barraca. Um dia eu levei a chave da igreja que eu iria entregar, ia voltar a viver minha vida, caçar o que fazer, voltar para a minha profissão. Eu levei a chave para agradecer a Deus pela oportunidade. Irmão, quando eu cheguei lá, eu não entreguei, foi nada, estou até hoje, passou-se quantos anos? 20 e poucos anos já. Eu ia desistir, eu ia largar. Por que não larguei? Porque se você vai falar com Jesus e você está às portas esperando, não saia da porta até que ele passe. Até que ele fale, até que ele chegue. Você já viu a experiência de Samuel, aos 4 aninhos de idade, mais ou menos, parece ser a idade que ele tinha, e Deus chama Samuel, e ele pensa que é Eli, ele corre lá com Eli. Não chamei. Ele volta de novo. Aí Samuel, ele corre nele, chamou, mas eu não chamei. Terceira vez, ele diz assim: meu filho, se disser novamente, se ele te chamar de novo, diga para ele: eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. Você vê, Deus estava falando com Samuel. Por quê? Você sabe onde Samuel dormia? Samuel não dormia no quarto com Eli, não. Ele dormia no lugar onde estava a arca do Senhor colocada frente a frente com ela. Ele queria ouvir, ele queria aprender, ele queria Deus, desde pequenininho. Porque Deus não tem idade, irmão, para ele se manifestar a você. Ele se manifesta na sua infância, adolescência, na sua velhice. Depende de você querê-lo. Quando você quiser, ele está pronto para poder se manifestar a você, para poder se revelar a você. Por isso que nós precisamos estarmos à porta, porque quem está à porta está interessado. Mais ou menos assim, suponhamos que você queira falar comigo. Onde é que você me espera? Lá na porta onde eu vou entrar. Não, eu sei que o pastor entra por aqui, não tem por onde ele passar, por outro canto, eu vou esperar ele aqui. Na hora que ele passar aqui, eu falo com ele. Quer ver? Olha para cá. Um camarada trabalhou para um governador lá do estado do Pará, ele estava me contando isso. E o governador não resolveu o negócio dele, né? Aí ele ligava para o governador dava uma escapulida e tal. O que esse cara fez? Todo dia de manhã cedo, ele sabia que o governador ia lá para o palácio, que eu não esqueci até o nome do palácio lá do governo. Ele ia para lá. E aí o que o cara fazia? Ele chegava e ficava em pé e cruzava os braços assim, ó. E o governador, quando passava ali, ele falou: pastor, eu fiz isso 3 meses. Quando foi um dia, ele parou, abriu o vidro e falou assim: entra aí que eu não aguento mais olhar para sua cara e ver você todo dia aqui. Aí o cara foi lá, resolveu o problema dele. Agora não precisa ver a cara dele mais. Aí você vê, por exemplo, que Jesus disse assim, ó: se o juiz que não temia a Deus, não respeitava os homens, atendeu a mulher, quanto mais o Senhor não atenderá a você, meu irmão. Tenha fé. Senta lá na porta e diz: Senhor, não sai daqui, eu vou ficar escabelado, fedendo sovaco, vou ficar fedendo suor aqui, mas não vou, não sai, não levanto, vou ficar aqui, não sai daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Sério, pastor? Pois é. Depois você chega lá, está na hora de você sair para o trabalho, vai lá para o teu trabalho e diz assim: Senhor, não, que eu vou voltar do meu trabalho, vou sentar aqui de novo. Estou esperando aí, aquela conversa nossa não acabou não, né? Voltar para aquele assunto. Vai lá para o assunto conversar com Deus. Por quê? Por uma coisa simples, quer ver só? Capítulo 16 de Êxodo. É a última coisa, nós já vamos fazer a nossa oração. Tem um alarme disparando ali fora, não é seu carro, não? Alguém que está com um alarme com problema? Só apertar o botãozinho que ele cala. Êxodo 16.
Olha que interessante isso aqui. Êxodo 16, versículo de número 13. E aconteceu que, à tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial. E pela manhã, o que tinha pela manhã? Jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Olha para cá. Aonde é que Deus colocou o pão para eles? Onde é que o pão estava? O pão estava sobre uma camada de orvalho. Orvalho, assim que o sol aquece, ele desaparece. De domingo a sexta-feira, o orvalho saía todos os dias, só no sábado que não. De domingo a sexta-feira, lá estava o orvalho. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 28 de Gênesis, 28, não é 28, acho que é 20, nem me lembro mais. Algum lugar de Gênesis aí, você vai achar isso aí. Quando Isaac estava abençoando Jacó, achando que era Esaú, ele disse assim: que o Senhor te dê do orvalho do céu. O que o orvalho ele representa? Ele representa a unção de Deus. E o que o pão ele representa? Ele representa a força de Deus, o mantimento de Deus, a nutrição divina. Porque se Deus estava dando a eles aquele tipo de comida, é porque que era a comida necessária para passar pelo deserto. Você pode ver que quando eles encrencaram e quiseram outro tipo de comida, eles morreram. Deus sabe o que eu e você precisamos. E Ele tem o alimento todos os dias e uma unção fresquinha toda manhã para nos dar para aquele dia. Só que nós, como cristãos, passamos a viver uma vida espiritual tão irresponsável que a gente só busca de Deus cura, prosperidade, proteção, libertação, paz. A gente não busca isso. Por que nós somos tão fracos quando algo nos acontece? Por que nós somos tão sem perspectivas da vida? Por que nós somos tão desinteressados nas coisas espirituais? Porque é mais ou menos como disse um ateu: se eu tiver comida, se eu tiver bebida, se eu tiver uma sombra, se eu tiver um lugar onde eu possa colocar a minha rede debaixo de um juazeiro, Deus pode fazer com o céu dele o que ele quiser. Às vezes é a mesma coisa que nós.
Quando Paulo fala que o primeiro testamento, chamado a lei de Moisés, ela está falando de algo figurado, então Deus tem a força para nos dar. O Salmo 104, versículo 15, ele diz que o azeite faz o rosto reluzir, o vinho alegra o coração e o pão fortalece o coração do homem. Então, todos os dias, Deus tem o mantimento para fortalecer o meu coração e uma unção para aquele dia ser um dia divertido. Por isso, Davi disse: mais um dia nos fez o Senhor, portanto, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por que nós não temos alegria? Por que nós não estamos felizes? Por que nós não estamos alegres? Porque nós não levantamos cedo, antes do sol destruir o orvalho e pegar a unção de Deus para aquele dia ser especial, ser um dia maravilhoso. A gente não se alimenta, e você vê todo crente, irmão, nervoso, é porque está com fome. Você vê todo crente que não se alimenta espiritualmente, ele está cabisbaixo, estribuchadinho, chateadinho, aborrecidinho com tudo. Por quê? Porque nada dá certo para mim. Por que nada dá certo para você? Você está levantando cedo para pegar o pão e pegar o seu orvalho do dia? Que o Senhor te abençoe com o orvalho do céu. É no 27, dona Ana? 27, 28. Então eu enganei de versículo, né? Eu achando que era o capítulo 28. Gênesis 27, 28 diz a dona Ana. O que está escrito aí? Só já fechou? Só não devia fechar. O Anilton já pôs lá, ó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras. Quando fala das gorduras da terra, é prosperidade, né? Não é gordura de gordura, não. É prosperidade, porque na terra nós precisamos de dinheiro, amém, gente? Para pagar as contas, e abundância de trigo e de mosto. Agora, o orvalho do céu é unção, irmão, que Deus te dê da unção de todos os dias. Se todos os dias nós tivermos aquela unção diária, aquele pão diário, todo dia a gente não vai estar encrencado não, irmão. A gente vai estar com a solução na palma das mãos, ao nosso alcance, para a gente poder fazer diferente.